O assunto agora é o quadro Saúde em Dia, aqui no Grupo Planalto de Comunicações, na Planalto News. E a presença é do Dr. Júlio Stobe, médico clínico geral, que nos fala sobre um assunto preponderante para o período em que vivemos. Férias, muita gente vai para a praia, outras pessoas vão para as piscinas, vão para os clubes, vão para os campings, enfim, mas se expõem ao calor. E este calor pode causar problemas à saúde, doutor Júlio? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Planalto News. Bom dia, ouvintes do nosso programa Saúde em Dia aí, né? Hoje esfriou um pouco, né? Caiu a temperatura, né, Dilerman? Mas enfim, mas o calor voltará, né? Isso que nós, então a ideia é conversar um pouquinho sobre essas questões, então, de temperaturas extremas, né? Sempre gosto, Dilerman, de trazer alguma coisa em números, porque é importante a gente ter as coisas sólidas para saber, né, na análise, se realmente os extremos de temperatura podem causar problemas de saúde, né? Então, existem alguns estudos mostrando que sim. Tem um estudo com mais de 15 mil óbitos, que foi analisado 326 cidades latino-americanas, né? Onde se verificou um aumento de 6% de mortalidade quando nós temos temperaturas extremas, ou excesso de calor ou excesso de frio, né? Principalmente entre crianças e idosos. Então, realmente, os números mostram que há, sim, um aumento na taxa de mortalidade quando nós temos temperaturas extremas, né? Um outro estudo brasileiro mostrou também que em algumas cidades onde há extremos de temperatura, tanto de frio quanto de calor, que se nós conseguíssemos evitar os extremos, nós teríamos aí mais de 1.200 óbitos evitáveis por ano em função de mudanças de temperatura, né? E esses números, então, mostram que realmente tu tens um que a gente chama de estresse térmico, quando nós temos essa grande oscilação de temperatura, ou para mais ou para menos, né? Mas o nosso assunto de hoje não é o menos, é o mais, é o calor, né? É o calor. Então, eu sempre penso que é importante entender como é que funciona o organismo, né? Então, o nosso organismo, ele funciona através do que a gente chama de metabolismo. Então, você se alimenta, você usa aí o carboidrato, você usa as proteínas, você usa os lipídios, sais minerais, etc., vitaminas, né? Uma série de componentes para que o teu organismo funcione. Mas para que ele funcione, ele precisa de energia. E então, quando você utiliza os alimentos, boa parte deles vão para energia. E quando você produz energia no teu organismo, você produz um aumento de temperatura. Quando você faz uma atividade física, você aumenta a temperatura, né? E esse aumento de temperatura, ele tem que ser corrigido para que ela não fique aumentando a níveis críticos. E o nosso organismo, ele funciona idealmente numa temperatura, Dilerman, de aproximadamente 36,5 graus Celsius ou graus centígrados, que a gente chama, né? Então, essa é a temperatura ideal para o funcionamento do nosso organismo, 36,5 graus, né? Bom, quando essa temperatura começa a aumentar, o que o organismo dispõe ou o que o organismo pode fazer para tentar reduzir essa temperatura e manter o teu termostato funcionando num valor ideal? Bom, você tem que dissipar, então, esse teu excesso de calor, esse teu excesso de energia. E você perde esse calor para o meio ambiente, né? Perde para o meio ambiente. Muito bem. Através de quê? Através de uma vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos. Por isso, o nosso querido ouvinte aí, para ele entender, dias quentes, você vai ver que na tua mão, por exemplo, tuas veias estão dilatadas, salientes, né? Da mão, do braço, da perna, né? Por quê? Porque isso é uma vasodilatação, porque isso favorece a eliminação do excesso de calor, a temperatura, né? Em dias frios, você vai ver que a mão fica mais pálida, você não enxerga as tuas veias, né? Por quê? Uma vasoconstrição acontece para manter a temperatura corporal, né? Digamos assim, dentro do ideal.
Então, essa vasodilatação é uma maneira de você proteger o teu organismo do aumento de temperatura. Você ainda tem a sudorese, né? O suor. O suor também ajuda a você perder calor, ou seja, a retirar, através dessa umidade em cima da pele do suor, a retirar rapidamente o calor do teu organismo. O aumento da frequência respiratória também ajuda na perda de calor, ou seja, você tem uma série de mecanismos nos dias quentes que ajudam na manutenção dessa temperatura em torno de 36,5 graus centígrados ou Celsius, né? Então, para a gente entender como é que é a produção de calor e essa eliminação para o meio ambiente. Nós temos, por exemplo, então, essa é a temperatura média do corpo, né? 36,5, exatamente, né? Exatamente. Agora, doutor, estou com muito calor. Vou tomar água gelada, por exemplo, alguma coisa gelada. Isso vai internamente beneficiar o organismo? Vai reduzir a temperatura corporal ou é apenas uma medida paliativa? Ela ajuda, né? Então, do ponto de vista físico, Dilerman, o que a gente tem? Na verdade, um organismo, ele não tem calor, ele tem temperatura, temperaturas maiores ou menores, né? E o calor, ele é uma modalidade de energia em trânsito, que passa sempre de um corpo de maior temperatura para um de menor. Então, quando você, por exemplo, toma uma água gelada, vai sair calor do teu organismo para que a temperatura daquela água se equilibre com a temperatura do teu organismo. Então, você perde calor para a água, né? Quando você está com uma temperatura de 36,5 e ela vai aumentando para 37, eu tenho que perder calor. Para onde? Para o meio ambiente, por exemplo. Agora vem a questão. E se a temperatura do meio ambiente estiver superior a 36,5? Aí eu começo a ter dificuldade de perder calor para o meio ambiente. E a temperatura do meu organismo tende a aumentar. Então, os estudos mostram, Dilerman, que a temperatura externa ideal é em torno de 28 graus. Acima de 28 graus, você começa a sofrer o que a gente chama de estresse térmico. Por quê? Porque acima de 28 graus, você começa a ter dificuldade de eliminar o excesso de calor do metabolismo. Então, quando nós chegamos aí a temperaturas, nos dias atuais, de, às vezes, até 40 graus ambiental, né, Dilerman? Fica muito complicado, porque aí ao invés de você perder calor para o meio ambiente, você começa a receber calor do meio ambiente para o teu organismo, com a tendência de fazer com que a temperatura do teu organismo fique ainda mais elevada. E aí nós temos complicações. Aí, logicamente, tem a questão da desidratação, né? A falta de desidratação. Mas aí tem aquela questão, doutor. Tá muito quente, eu não tenho outra alternativa senão consumir água, mas eu não tenho água gelada. Eu estou submetido a uma temperatura extremamente elevada, mas não tenho água gelada. Eu tenho água comum, normal, que vai estar nessa temperatura ambiente aí. Ainda assim, a gente deve consumi-la? Sim, porque são duas coisas. Uma é a questão da água para a hidratação e a outra é a questão da água para controle da temperatura. Então, a água, mesmo estando a 40 graus, digamos que ela vai estar numa temperatura ambiente, há um equilíbrio das temperaturas, né? Exato. Então, você pode não utilizar essa água para diminuir a tua temperatura, mas ela ajuda do ponto de vista de hidratação, porque a hidratação, sim, é uma das complicações graves que nós temos aí, né, nesses dias com elevações, então, maiores das taxas de temperatura, né? E o que é a falta de hidratação? O que causa no corpo esse calor excessivo? Ou seja, a que se deve? Isso. Então, nós temos duas situações importantes. Uma delas é a desidratação. A desidratação é porque o nosso organismo, Dilerman, ele é em torno de 60% a 70% de água, dependendo da faixa etária, né? Então, o que acontece? Toda a nossa maquinaria celular, o nosso sistema circulatório, ele funciona com esses líquidos, né, que devem estar circulando. Na medida que você diminui a quantidade de água circulante, os nossos líquidos, o próprio sangue, ele fica mais concentrado, né? E ficando mais concentrado, você aumenta o risco de uma série de complicações, como, por exemplo,
você aumenta o trabalho cardíaco, você aumenta o risco, por exemplo, de arritmias ou infartos, você aumenta o risco de AVC, porque o teu sistema circulatório cerebral também fica com o sangue menos fluido, você aumenta o risco de complicações renais, porque o teu rim ele precisa de líquido e de uma hidratação adequada para funcionar, então você pode fazer perda de função do rim. Então, tu tem uma série de complicações a partir do processo de desidratação. Quem que tem maior risco para isso, Dilermã? Idosos, né? Crianças, por quê? Porque idosos e crianças têm uma dificuldade maior de terem sudorese, por exemplo, que ajuda para você, por exemplo, reduzir a temperatura do teu organismo, né? Pessoas portadoras de doenças cardíacas, pessoas portadoras já de doenças neurológicas, pessoas portadoras de doenças renais, gestantes, né? Diabéticos, por exemplo, e portadores aí, por exemplo, de doenças renais, crônicas e doença aterosclerótica, vascular periférica. Por quê? Porque o teu sangue, o teu sistema circulatório vai ter alterações em função da quantidade menor de água. Isso é a desidratação. Mas existe um outro risco para quem tem uma exposição maior às temperaturas que a gente chama de insolação, né? Ou golpe de calor, que nós também é conhecido como isso, né? Que é o quê? Chega num momento, Dilermã, que se você não corrige esse aumento de temperatura do teu organismo, o nosso próprio termostato, que é quem controla, digamos assim, a tua temperatura corporal, ele fica desregulado. A questão da pressão alta tem a ver com excesso de calor externo ou não? A temperatura alta, não a pressão alta. A temperatura elevada, ela tende a diminuir a pressão, Dilermã. E o frio tende a aumentar, tá? Então, no caso do calor, pessoas, por exemplo, que já têm a pressão um pouco mais baixa, quando em dias muito quentes, elas vão sentir mais os efeitos dessa pressão baixa, né? Então, ela tende a baixar. O Fagner diz assim, faz a seguinte pergunta ao nosso ouvinte. No ano retrasado, fiz uma vistoria por volta das 13 horas. O celular marcava 41 graus. Tivemos que andar na lavoura. Parecia que meu sistema nervoso estava entrando em colapso. Mais de 30 minutos para voltar ao normal. Tomei mais de 1 litro de água após isso. Exatamente. Então, isso é uma situação, para o nosso ouvinte aí, que nós chamamos de insolação. É que o corpo começa a não conseguir regular essa temperatura interna, né? Isso pode dar o quê? Confusão mental, pode fazer crise convulsiva, né? Pode fazer perda de consciência, e se ela não for corrigida com uma hidratação adequada ou num ambiente fresco que tem uma temperatura menor, isso pode sim ser até fatal se você não fizer a correção de forma adequada. Então, realmente, o excesso de temperatura, ele faz, principalmente naquelas pessoas que já têm doenças crônicas, uma sobrecarga de coração, uma sobrecarga do sistema renal, do sistema respiratório e até do sistema nervoso central. Doutor, no ano passado, em 2025, lá pelo mês de fevereiro, o Grupo Planalto de Comunicação realizou um reality. Acompanhei o reality. Exato, lá numa ilha da Argentina. Isso, né? Aí. Com pessoas. E aí, em determinada oportunidade, eu estava lá também, né? Eu, o Célio e o Álvaro, com a equipe da Planalto, e eu coloquei meu celular no chão, né? Na areia, que era uma ilha com areia, eu coloquei o celular no chão. E nós estávamos fazendo uma live, né? Ao vivo ali da ilha. E quando eu peguei o celular para olhar a temperatura registrada no celular, 42 graus. Todos os integrantes, tanto da nossa equipe quanto os integrantes do reality, estariam correndo risco diante de uma temperatura que no chão estava 32 graus? O que acontece... 42 graus. Tem outras condições que ajudam, muitas vezes, para que, mesmo em temperaturas elevadas, você consiga perder mais calor. Então, por exemplo, há uma influência dessa temperatura externa elevada também do vento. Então, se você tem, por exemplo, vento, uma brisa, ela ajuda a retirar calor do organismo.
Se você tem, por exemplo, uma quantidade de umidade maior ou menor também, a quantidade de umidade também ajuda nessa questão de dissipação do calor, né? Então, eu diria que sim, né, Dilma? Claro que vocês estavam numa situação ali que havia uma questão, por exemplo, de água adequada, Sim. né? Então, isso acaba, obviamente, ajudando. E não sei se ali tinha sombra, não tinha? Tinha um pouco de tinha sombra um pouco também, de claro, sombra a gente, ali, né? Na hora do intervalo, a gente se protegia. Exatamente. Né? E ali tinha, eu sempre conheço a região, mas já fui pescar ali. Olha aí. E realmente ali, geralmente tem um pouco de brisa, um pouco de vento, né? Nesses lugares. Então isso também ajuda, e daí tem, obviamente, um pouco de umidade do ar, Sim. Porque a umidade do ar, ela também ajuda bastante nessa questão da refrigeração do organismo. Perfeito. Agora outra pergunta, doutor. O senhor falou na temperatura corporal. A média é 37. Para menos, né? 36,5. Menos, em torno de 36 por aí, que é o ideal do organismo. Eu estou lá no meio da lavoura, como o Wagner citou aqui. E a minha temperatura, eu sinto que eu estou com febre. 36, 37, 37 e pouco e tal. Mas eu não tenho nenhum recurso médico por ali, não tenho nenhuma medicação. Está trabalhando, está no trator, sei lá, está na máquina, não tem nenhuma medicação. Qual é que seria uma medida assim rápida para evitar que isso aumente ainda mais, que a febre aumente ainda mais? A questão é a água, né? Se você pode, por exemplo, pegar um pano, né, e umedecer ele com água, e você pode colocar ele na cabeça, pode colocar ele na axila, por exemplo, né? Que isso aí ajuda na redução de temperatura. A gente usa isso aí, às vezes, até no próprio hospital. Muitas vezes tem pacientes com febre muito elevada e que você está usando dipirona, paracetamol, medicamento, e tu não está resolvendo, né? Sim. Então, a gente utiliza, às vezes, até compressas com álcool, né? Você umedece uma compressa com álcool e coloca na cabeça, na axila do paciente, porque isso ajuda na redução de temperatura. A temperatura corporal pode chegar até quantos graus? E quais são as consequências? Quando você tem o nosso sistema enzimático corporal, ele funciona numa temperatura ótima, ali, digamos assim, máxima de 37. A partir de 37 graus, à medida que a temperatura começa a subir, você começa a ter risco, Dilma e ouvintes, de fazer desnaturação de proteínas, alteração, então, do nosso funcionamento, do nosso metabolismo. E isso aí com uma série de processos inflamatórios que começam a iniciar no organismo, e que à medida que essa temperatura não é baixada, tu começa com uma degradação do teu sistema celular como um todo. Aí começa a fazer morte celular, e que eventualmente isso aí pode ser fatal. Né? Pode ser fatal. Pode ser fatal. Até qual é o máximo que a gente pode, que o organismo de uma pessoa considerada em situação normal de saúde pode ter uma temperatura corporal? A gente utiliza até 42 por aí. Máximo 42. Por aí. Existe uma situação que é muito rara, felizmente, né? Que é chamada de hipertermia maligna, que pode ser causada por alguns medicamentos até. E que é uma situação que hoje, nos hospitais maiores, eles têm um medicamento que ajuda a reverter isso, chamado de dantrolene. Mas é um medicamento muito caro e quase nunca se usa. Então, os hospitais pequenos não têm esse medicamento, Sim. muitas vezes, porque ele é caro e ele vence e você geralmente não vai usar, né? Perfeito. Mas, e aí, essa situação de hipertermia maligna, o ideal é que você coloque o paciente como um todo dentro da água com gelo, se você não tem medicamento, né? Justamente para tentar baixar essa temperatura e evitar um dano celular maior. Então, mas é uma situação extrema que não é causada daí pela temperatura ambiental, mas sim por reação adversa a alguns medicamentos. Bom, de uma forma, repetindo a pergunta inicial do nosso programa de hoje, do nosso quadro aqui, Saúde em Dia de hoje, o calor extremo pode sim causar problemas à saúde. Exatamente, pode, né? Então, pode aumentar, inclusive, mortalidade, como nós vimos, os estudos mostram que o calor extremo, ele aumenta a taxa de mortalidade, principalmente nesses extremos também de idade, né? Sim. Crianças e principalmente idosos e portadores de doenças crônicas. É normal uma pessoa idosa sentir frio com a temperatura por volta de 26, 27 graus? Sim, por quê?
É uma bela pergunta, Dilerman. O que acontece? A pessoa idosa, ela reduz o que a gente chama de taxa de metabolismo celular. Então, a taxa de metabolismo celular dela, ela é reduzida. E como reduz a taxa do metabolismo celular, você produz menos calor, produz menos energia, e produzindo menos calor, ela vai ter uma sensação em relação ao meio ambiente, mesmo com temperaturas não tão baixas, de frio, porque a taxa de metabolismo celular dela é menor. Então você pega, às vezes, uma criança que a taxa de metabolismo celular dela é elevada e ela está num dia frio aí correndo, né? Só de bermudinha e camiseta, né? Sim. Por quê? Porque a taxa de metabolismo celular dela é elevada. Então a temperatura se mantém mais elevada. E no idoso, essa taxa de metabolismo celular é reduzida, então em relação ao ambiente ele sente frio, né, com temperaturas mesmo não tão baixas. Circulação sanguínea diminui. Diminui, exatamente. Tem alguma coisa que possa ser feito para isso ou não? Movimentação. À medida que você aumenta a movimentação do idoso, que você faz o idoso fazer atividade física, por exemplo, ele vai aumentar o metabolismo dele, vai produzir mais energia, vai produzir mais calor, e aí ele vai diminuir essa sensação de frio, mesmo em dias quentes. Perfeito. O que mais podemos falar sobre essa temperatura, esse calor extremo, doutor? Claro que o recado fica óbvio, né? Mas é necessário sempre reafirmar. Protetor solar, se for para o sol, aquele negócio todo. O protetor ajuda, né? Em relação à proteção da pele, né? Sim. Mas ele não vai, digamos assim, eliminar a questão do calor, né? Então, em relação ao calor, eu diria que nós temos que ter aqueles sinais de alerta. Se você está num ambiente muito quente, né? Tem que ficar alerta ao quê? Sudorese excessiva, né? Porque se você está suando muito, você precisa repor isso em termos de líquido. Sensação de fraqueza com o calor, sensação de tontura, sensação de náusea, dor de cabeça, cãibras, muitas vezes diarreia, dor abdominal. Isso são sintomas que você tem que ficar alerta se você está exposto, né, a temperaturas extremas. E aí fazer o quê, né, Dilerman? Como vou fazer para mitigar os impactos desse excesso de temperatura, né, desse excesso de calor? Bom, ventiladores ajudam, porque, como eu falei, os ventiladores vão fazer com que haja circulação de ar, de vento, e isso ajuda na retirada de calor do organismo. Ar-condicionado, obviamente, quando há condições, ele é muito bom, agradável, ele ajuda, né? Mas nem sempre é possível. Mas a gente até orienta as pessoas que às vezes estão na cidade em um dia muito quente e começam a se sentir mal, que entrem no shopping, por exemplo, né? Porque lá vai ter uma ilha onde vai ter uma temperatura mais baixa em função do sistema de ar-condicionado, né? Ajustar medicações, muitas vezes, também é necessário, porque, veja bem, se você tem uma pessoa que usa um diurético, por exemplo, e ela está trabalhando com excesso de temperatura, ela já vai desidratar em função da sudorese, e o diurético pode desidratar mais. Mas nunca se mexe em medicamentos sem orientação do profissional médico que está acompanhando o seu caso, né? Oferta de líquidos constantes, então a hidratação ela é fundamental, e quando eu falo de oferta de líquido você deve tomar a sua quantidade de líquido adequada, mas também ofertar para aqueles que muitas vezes não têm essa noção, que são crianças e idosos, ou muitas vezes até pessoas sequeladas, né? Utilizar roupas adequadas, roupas leves, né? Roupas claras, porque elas não aquecem tanto o organismo, né? Roupas que facilitem a transpiração, é outro fator importante, né? Não utilizar álcool e cafeína é outra coisa que auxilia, porque o álcool ele facilita a desidratação. É só você ver, quando você toma uma cerveja, uma bebida alcoólica, você logo tem vontade de urinar. Por quê? Porque ela inibe um hormônio, né, que é o chamado de hormônio antidiurético, e você faz o quê? Aumenta a tua perda de líquido. Então ele desidrata, né? Então se você estiver utilizando bebida alcoólica em dias quentes, nunca esqueça que você tem que tomar ainda mais água para hidratar e compensar essa perda de líquido, né? Ter uma rotina ajustada quando há condições, né, Dilerman? Idealmente das 10 às 16 horas, não praticar atividades físicas, né? Se proteger nesses dias mais quentes, nesse horário
em que a temperatura é mais elevada, né? E também em relação à alimentação. Obviamente, quando é dia frio, o que você faz? Toma uma sopa quente lá, né? Com sopa de mocotó, né? Mocotó, um mondongo, uma feijoada. Isso, em dias quentes, né? Vai fazer com que você ainda sinta ainda mais calor. Então, em dias quentes, evitar, né, alimentos que tenham altos teor de calorias, altos teores, por exemplo, de gordura, porque isso aumenta muito, né, a tua produção de energia e, consequentemente, de calor, e que vai dificultar em dias realmente quentes. Duas perguntas aqui para nós encerrarmos. Uma do Celso: se uma pessoa está ao sol e se desloca ao celular e recorre à geladeira, pode ocorrer choque térmico? Nesse caso, como agir? E a outra pergunta é da Neiva: pessoas podem adquirir resistência ao calor, como as que vivem no Nordeste, pois quando vamos para lá sentimos muito calor. Neiva Maria fazendo a pergunta. Neiva, há uma adaptação, né? Então, o nosso organismo ele se adapta melhor ao frio que ao calor, na verdade, né? Então, existe sim. Quando a pessoa fica residindo em locais que a temperatura é constantemente elevada, ela se adapta, né, a essa temperatura maior, assim como é a questão do frio, tá? Então, há sim uma adaptação. E em relação ao choque térmico, né, o ideal é que você realmente não saia de uma temperatura de 40 graus e entre aí dentro da geladeira, né? O ideal é que você faça uma transição, porque essa mudança brusca de temperatura, ela pode fazer vasoconstrição rápida, né? E fazer com que aumente, por exemplo, o teu trabalho cardíaco, né? Então, predispondo aí a algumas complicações. Então, o ideal é quando que você faça uma transição, né? Da mesma forma, quando você vai entrar na água, o ideal é que você está com a temperatura elevada e vai entrar numa água fria, de uma piscina, de um rio, que você primeiro molhe os pés ali, molhe os braços, dê uma compensada, uma reduzida na temperatura do teu corpo, para não ter essa mudança brusca de um mergulho súbito em temperaturas mais baixas. Fazer bobagem daí, né? Daí se divertir faz bobagem. Exatamente. Né? Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. Mais uma vez, nós agradecemos essas orientações. A população, com certeza, o pessoal que está ouvindo a rádio aí, com certeza, aprendeu muito, mais uma vez, aqui com essas suas indicações. Grande abraço, Dilerman, grande abraço aos nossos ouvintes e até a semana que vem.